Muito bom dia. Então, vamos falar um bocadinho e, no fundo, no seguimento de tudo aquilo que já foi falado ao longo desta manhã, porque, na verdade, e ao longo dos anos em que vamos participando destes eventos, temos aqui o Dr. Roberto Lúcio com muito mais anos de experiência nestas lidas. A verdade é que os temas se vão a cada ano, mesmo sem nós conversarmos entre nós, não é? Eles como se vão harmonizando e se vão complementando uns aos outros, quase como se houvesse uma ideia que está planeada, que seja interiorizada, não é? Por todos nós. É essa às vezes a sensação com que nós ficamos no final das jornadas e olhando um pouquinho retrospectivamente, não é, Roberto Lúcio? E eu estou a dizer isso exatamente porque, na sequência do que foi dito, o tema que nós que trazemos agora para fechar o nosso período da manhã é sobre a neurofisiologia do amor. A doutora Inês acabou de falar do amor e eu vou tomar a minha palestra, a minha apresentação, começando a falar sobre o amor. Então, na verdade, eu iria falar um pouco sobre o que é o amor desde o átomo ao arcanjo, como é que ele foi evoluindo, e depois fazermos aqui uma pequena reflexão sobre a neurofisiologia do amor ou a influência do amor na neurofisiologia, e terminando então com, digamos, uma conclusão. Mas então, o que é o amor? Todos nós falamos do amor, todos nós sabemos que nada é mais falado ao longo da história, não é? Ao longo das artes, na literatura, ele é expresso na pintura, enfim, todos falam sobre o amor. Mas a verdade é que é muito difícil definir o amor de tão grande, não é? De tão abrangente quanto ele é. Na verdade, o verdadeiro amor, esse amor que nós chamamos amor incondicional, nós não conseguimos definir porque ele ainda está para além das nossas capacidades. Então, tudo aquilo que nós possamos dizer acerca do amor, desse amor que um dia temos que aprender, fica com certeza muito aquém do que ele realmente é e do que ele realmente representa. Mas podemos dizer que o amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar, não é? E sabemos também que o amor motiva a necessidade de proteção e pode manifestar-se das mais diferentes formas. É o amor materno, paterno, o amor fraterno, o amor físico, o amor platónico, o amor à vida, enfim, o amor altruísta, o amor pelos animais. Bom, é, na verdade, um sentimento que induz a aproximar, a proteger, a conservar a pessoa pela qual se sente uma afeição ou uma atração. Isto dentro do nosso pobre vocabulário. Do ponto de vista histórico, claro que a questão do amor sempre foi muito explorada e se tentou interpretar. Mas nós podemos, assim, de uma forma muito ligeira e muito global, dizer que há uma concepção do amor histórica, que é a concepção grega, não é? E que nós sabemos que é uma concepção muito relacionada com a paixão, com a sensualidade, os próprios deuses, não é, da mitologia grega. Nós sabemos Eros, Afrodita, que são muito representativos desse lado, digamos, do amor. E depois temos também uma outra componente, uma outra concepção que marca muito uma outra visão da dimensão do amor, que é a concepção judaico-cristã, não é? Em que esse amor não parte nem do mundo, nem do homem, parte de Deus, falando-nos então da transcendência absoluta. O amor humano será então fundado nesse amor divino. E do entrelaçamento dessas duas concepções, a helénica e a judaico-cristã, é que é feita a história do amor no Ocidente e até aos nossos dias, com predomínio ora mais de uma, ora da outra, de acordo com as condições socioculturais e das respectivas épocas. Claro, do ponto de vista filosófico, porque o sentimento é o que é, mas apenas a exploração filosófica da terminologia. Podemos, de alguma forma, definir ou distinguir
ou pelo menos se tentou ao longo dessa reflexão filosófica, distinguir aquilo que foi considerado como exemplo de um amor racional, e durante alguns períodos da história havia muito essa estruturação do amor racional, ou da reflexão sobre essa forma de amor. E, a título de exemplo, podemos trazer o exemplo de Sócrates, não é? Em que todos nós sabemos que Sócrates foi condenado à morte por envenenamento com cicuta, acusado de corromper a juventude de Atenas e introduzir, digamos, conceitos de falsos deuses. Na verdade, Sócrates usa a sua morte, a previsibilidade da sua morte, não é? Como uma lição final aos seus pupilos, encarando a morte calmamente. Ele preferiu aceitar aquela morte, cumprindo, digamos, a lei, dando um exemplo de cumprir uma lei, de manter a sua palavra, o seu acreditar, do que propriamente lutar pela sua vida, numa exemplificação daquilo que nós podemos interpretar como a racionalidade do amor. Gandhi, um outro exemplo, não é? Digamos, o político da não-violência, venceu o poder britânico sem usar nenhuma arma, também nessa exemplificação desse amor racional dirigido para um objetivo. Preferiu humilhar-se e fazer jejum a levantar uma só arma para atacar o poderio britânico, mas numa atitude, digamos, de racionalidade para atingir um objetivo. Jesus, sabemos, é o modelo do amor incondicional. Jesus foi o mais elevado e ilustre espírito que veio à Terra para nos ensinar o amor doação em todas as suas dimensões e plenitude. A título desse exemplo do amor de doação, trouxe esta passagem de Santo Agostinho, que eu acho muito significativa. Se te calares, cala-te por amor. Se falares, fala por amor. Se corrigires, corrige por amor. Se perdoares, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. Então, e o Espiritismo? O amor segundo o Espiritismo? Na verdade, claro, ele traz-nos essa mesma mensagem do amor, que nos é trazido por Jesus, mas tenta sedimentá-lo numa racionalidade para que nós o possamos compreender melhor, dada a nossa dificuldade ainda de interiorizar a verdadeira essência do amor. Então, na lei do amor, Allan Kardec diz-nos que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência. Define-nos aqui o amor, fala-nos desse sentimento por excelência que nos foi demonstrado pelo Jesus, mas mostra-nos também, digamos, uma ideia de crescimento, não é? Do amor ao longo do tempo. Então, a doutrina espírita considera que o amor está presente em toda a criação do universo, fruto do amor de Deus, em toda a criação do universo. Que aprender a amar é inevitável, mas que para se atingir o amor sublimado, o caminho é longo. E que esse aprendizado começa na força física que une os seres inanimados mais simples e vai até à sublimação dos sentimentos, culminando no amor perfeito. E nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esse percurso, desse aprendizado do amor, desde realmente os seres inanimados, começando no átomo, até, de facto, à angelitude. À luz da ciência e dentro do paradigma materialista, enfim, juntar Deus e amor com física e biologia parecerá um bocado absurdo.
tudo pode ser explicado dentro do paradigma materialista, tudo tende a ser explicado, tudo se pretende explicar sem a presença de Deus. Mas a verdade, e hoje já falamos muito sobre isso, é que depois de grandes dissecções, das grandes dissecções da ciência, são mesmo alguns cientistas que começam a trazer uma nova visão onde se concilia de facto física e biologia com Deus, amor e energia. E mais uma vez trazemos aqui Bruce Lipton, em que Bruce Lipton foi um importante biólogo, um grande investigador, professor catedrático, que tinha uma longa carreira, digamos, de investigação dentro da universidade, mas que, a dada altura, fez uma grande reflexão sobre o que era a biologia, sobre o que era a ciência, e então ele começa a dar um rumo diferente aos seus estudos, às suas investigações, e no culminar desses estudos ele escreve vários artigos e escreve também este livro, A Biologia da Crença. E então o que é que ele diz nesse livro, apenas para começarmos a falar sobre esta questão? Ele diz-nos: eu não acreditava em Deus. Eu era, afinal, um biólogo tradicional, para quem a existência de Deus era uma questão totalmente irrisória. Considerava a vida mera consequência do acaso, como sorte no jogo. Os genes e a lei da probabilidade seriam a explicação para tudo. O DNA controlava a vida biológica. Com o tempo, começou-se a acreditar que os nossos genes também controlavam as nossas emoções e comportamentos. Portanto, se alguém nascesse com um gene de felicidade defeituoso, poderia esperar ter uma vida infeliz. Afinal, éramos qual máquinas que nasciam pré-determinadas pelo acaso, a lei do acaso. Com a descodificação do genoma humano, esse dogma, como nós já também vimos, começou a cair, diz-nos ele. A epigenética, como área que estuda os mecanismos moleculares por meio dos quais o ambiente controla a atividade genética, veio revolucionar toda essa visão determinista. E ele diz-nos assim, ainda, afinal, não somos vítimas dos genes, e sim donos do próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós não estivéssemos a falar sobre um texto transcrito desta obra, não acreditaríamos com certeza que esta frase tinha sido escrita por um cientista e por um investigador. E ele próprio faz essa reflexão, não é? E então a seguir ele diz-nos, ninguém diria, isto é ele a dizer, ninguém diria que um cientista racional quanto eu acabaria citando mestres como Jesus, Buda ou Rumi, ou que a minha visão reducionista da vida acabaria dando lugar à espiritualidade. É de facto preciso ser uma alma grandiosa para ter esta capacidade de reflexão e de reconhecimento. Mas, se somos realmente, diz ele, a imagem de Deus, precisamos colocar o espírito na equação quando se trata de melhorar a nossa saúde física e mental. Bom, aquilo que temos estado a ver dentro dos conhecimentos que nos são trazidos pela doutrina espírita tem tudo a ver com aquilo que nos disse ali Bruce Lipton. Então, vamos ver um pouquinho esse conceito do amor numa perspectiva desde o átomo ao arcanjo. Como é que nós podemos ligar a ciência e o amor? Então nós vamos ver, não vamos começar já no átomo, vamos começar já na célula, um bocadinho mais à frente. Então, nós já vimos que a célula é constituída por um núcleo que contém o material genético, temos uma mitocôndria que produz energia, felizmente a doutora Lígia já nos trouxe ali as imagenzinhas, porque eu não tenho. Então, temos a mitocôndria que produz energia e temos uma membrana que reveste o citoplasma e que fica entre elas. Mas, dentro de cada uma destas partes há um vasto universo, como todos nós bem sabemos. Cada célula é um microcosmos.
possui uma tecnologia de tal modo avançada que mesmo a ciência ainda não conseguiu compreendê-la totalmente. E por isso é que nós hoje ainda estamos aqui a falar sobre estas questões e não estamos a dar algo, digamos, finalizado. Continuam ainda algumas dúvidas sobre o funcionamento, não é? Da própria célula. Então, mas se nós virmos, realmente ele é cada célula é de facto o microcosmos, porque em cada célula nós podemos identificar quase todos os sistemas que nós, no nosso organismo, constituído por trilhões de células, temos. A célula tem um sistema digestivo, não é? A célula tem um sistema de respiração, a célula tem um sistema de divisão. Então nós podemos ver que naquela célulazinha está realmente um microcosmos onde estão representados todos esses sistemas que, no fundo, constituem um ser mais complexo, como iremos ver. Então Bruce Lipton, ele percebeu que o entendimento sobre o complexo mecanismo da célula ajudaria a entender a complexidade do ser humano e particularmente da sua mente e dos seus comportamentos. Mas como? Vamos então continuar na nossa reflexão. Vamos ver então, ainda estamos nos organismos unicelulares, naquela célulazinha única, mas que apesar de tudo é um microscópio. E ele traz-nos então este conceito da membrana mágica, que a doutora Joana também já nos falou. Então ele diz-nos que o verdadeiro segredo da vida não está na famosa dupla espiral DNA, mas sim na compreensão dos mecanismos simples e elegantes da membrana mágica, que fazem com que o seu corpo transforme os sinais do ambiente em comportamentos da célula. Ou seja, daquela teoria em que o núcleo da célula, não é? Que não vai assim há tanto tempo, em que era o núcleo, a estrutura central, que tudo determinava, passamos para uma visão em que, sim, nós temos uma membrana, que ele chama-lhe a membrana mágica, pela sua capacidade, não é? De identificar estímulos, de os interpretar, de perceber se vai permitir que esses estímulos sejam transmitidos para as outras estruturas da célula e que no final culminem com uma determinada resposta da célula, não é, para o seu interior e também em interação com o exterior. Então, a membrana, diz-nos eles, é capaz de interagir de maneira inteligente, claro, entre aspas, com o ambiente, não é? Transmitindo qual deve ser o comportamento final da célula, o que mostra que esta membrana representa o cérebro da célula. Podemos fazer essa analogia conforme nós já dissemos, não é? Aquela membrana é como se fosse o cérebro e as proteínas receptoras funcionam como a consciência da célula, não é? E nessa consciência, a célula é já capaz de interagir, escolher, sim, ela não entra todos os estímulos, não entram todas as substâncias dentro da célula, então ela é capaz de escolher, proteger, não é? Porque ao não deixar entrar determinado tipo de estímulos ou de substâncias, ela está a proteger a célula, num esboço primitivo e elementar da aprendizagem do que é o amor, nessa interação, de escolha e de proteção. Lembremos-nos que numa das tentativas de definir de uma forma muito simples o que é o amor, nós dizíamos que é o sentimento que induz aproximar, proteger, conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. E aqui aquela membrana faz isso. Ela escolhe, protege, defende a estrutura da célula. Então é um esboço já, não é, do desenvolvimento de esse sentimento maior que será o amor. Então, continuando a aprender com as células, como refletiu Bruce Lipton, então vamos passar ao patamar seguinte, ou seja, dos organismos unicelulares aos pluricelulares. Então, para continuarem a sobreviver a dada altura e a desenvolverem-se, as células tinham dois caminhos, não é? Ou competiam entre elas, não é? Cada uma das suas célulazinhas iam competindo entre elas para ver qual é que sobrevivia, ou então elas tinham que colaborar. Então, aqui teve que existir, digamos, uma escolha, vamos assim dizer. E a verdade é que as células, numa exemplificação
desse caminho que culminará num amor maior, as células escolhem a colaboração. E então inicia-se aqui um longo percurso de divisão de tarefas, não é? De diferenciação, de organização, de hierarquização. Nós sabemos que a colaboração é, sem dúvida alguma, um exercício do amor. Nós, para colaborarmos, não é? Para chegarmos a um objetivo maior, partilhando tarefas, experiências, é, de facto, um processo de crescimento que tem como base o amor, sentimentos de amor, mesmo que sejam mais rudimentares. Então, reparemos como as células fazem esta opção. E quando nós hoje, ainda considerados seres tão inteligentes, tão evoluídos, que estamos aqui a fazer estas tão profundas reflexões, na verdade, ainda hoje, tantas vezes na nossa vida, escolhemos a competição em detrimento da colaboração. Então, depois dos organismos unicelulares aos pluricelulares, há esta colaboração, esta partilha, não é? Hierarquização de funções, ela vai permitir a expansão da consciência coletiva, não é? Quando as células se agrupam, elas aumentam exponencialmente a sua consciência do meio ambiente. Assim, se para cada uma delas dermos um valor X, toda a colónia de organismos terá consciência potencial de pelo menos X vezes o número de células que a compõem, não é? Então, é o exercício do amor em expansão, o aprendendo a dividir e a partilhar. Dividir e partilhar. Ninguém tem dúvidas que isso faz parte do sentimento de amor. E continuamos a evoluir, não é? E então vamos passar dos organismos pluricelulares aos seres complexos. Então, organismos com complexidade crescendo, vão surgindo esses organismos com complexidade crescente, sendo que nos seres mais evoluídos estrutura-se o sistema nervoso, que no fundo é o correspondente àquela membrana mágica, não é? Que funciona como receptor de sinais do ambiente, capazes de modular comportamentos cada vez mais complexos e elaborados, não é? É como aquela membrana. Porquê? Porque é o nosso sistema nervoso que depois vai fazer essa primeira barreira, não é? À entrada de determinados estímulos, determinadas substâncias dentro do nosso próprio organismo. E depois dos seres complexos, ao ser humano, é mais um passo, não é? No seu ponto de partida. Agora vejamos como nós estávamos aqui a fazer esta reflexão, digamos, com base naquilo que, neste raciocínio que nos foi trazido por Bruce Lipton. E agora passamos para esta frase de Allan Kardec. Mas vejamos como esta passagem é absolutamente natural, como se fosse um encadeamento do raciocínio que estávamos a fazer. E diz-nos assim Allan Kardec: então, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor surge como o requinte do sentimento. É, portanto, a continuação daquele processo evolutivo que também nos é trazido por Bruce Lipton. Então, posto isto, coloca-se aqui esta questão: será que restam dúvidas quanto à presença constante do amor? Em todo o processo de evolução, do átomo ao arcanjo, podemos identificar claramente os ensaios constantes da aprendizagem do amor. Bruce Lipton fala-nos também, e vamos reportar-nos novamente àquilo que nos é trazido por Allan Kardec, quando ele nos fala dos seres inanimados, ou das estruturas inanimadas. Se nós pensarmos, e ele traz-nos também essa reflexão, não é? A reação entre os átomos de atração, de repulsão, não é? Isso pode ser já interpretado como um exercício de amor. Então, mas não é de admirar, já que, diz-nos, temos em nós a centelha do amor e o nosso destino é a perfeição, sendo que este passa pelo amor incondicional, semelhante ao amor divino. Então, há todo este percurso evolutivo. Então, agora que vimos aqui esta evolução, vamos fazer uma reflexão sobre como é que é interpretada a neurofisiologia do amor, ou
também, ou talvez não seja tanto ou, mas será a influência do amor na neurofisiologia. Começando pela neurofisiologia do amor. Claro que nós, desde sempre, o homem tem necessidade de explicar tudo e explicar não só todos os mecanismos físicos, mas também todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, e claro que foi ao longo do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da medicina, foi então estruturando, digamos, essas explicações embasadas no conhecimento da anatomia e da neurofisiologia. Então, o interesse em compreender as emoções no cérebro ganhou especial impulso a partir do século XVIII e XIX, especialmente após os trabalhos de Broca e Papez. Broca, ele elaborou o primeiro mapeamento das funções cerebrais, identificou o lobo límbico. Mais tarde, Papez substitui o conceito de centros emocionais por sistema límbico, como o circuito neuronal relacionado com as respostas emocionais e os impulsos motivacionais. Inclui, portanto, estruturas como, neste sistema límbico, hipotálamo, amígdala, núcleos da base, área pré-frontal, cerebelo e septo. Isto são as estruturas que ele incluiu. Aqui está a representação da imagem do sistema límbico segundo este cientista. Certo? E então, no fundo, há a tentativa de associar a cada estrutura determinado tipo de emoção ou reação, não é? Então, não vamos ler isto tudo, mas vamos, por exemplo, ver que, então, ao tálamo ele associou as reações, a sensibilidade, a motricidade, o comportamento emocional, ou, por exemplo, ao hipocampo associa o comportamento, a memória, a capacidade de tomada de decisões, a relação com o sistema imunológico. Em relação ao giro do cíngulo, ele associa, por exemplo, estados de alteração das emoções e dos sentimentos, associando, por exemplo, com alterações a este nível o aparecimento da depressão, da ansiedade, da agressividade, enfim, ou seja, há uma associação, tenta-se sempre fazer uma associação direta com uma determinada estrutura anatómica do nosso cérebro com um determinado tipo de reação. E ainda até hoje não existe um perfeito acordo entre esses componentes, mas a verdade é que se continua a tentar fazer essa associação entre uma determinada área do nosso sistema nervoso com uma determinada função. E claro que existe essa correlação. Depois temos também aqui uma visão panorâmica da integração entre a emoção e o controle biológico, ou seja, vimos que as estruturas do sistema nervoso estavam, por um lado, associados a determinado tipo de comportamentos, emoções, sentimentos. Agora, aqui há também esta tentativa de integrar as diferentes emoções sobre o controle biológico do nosso organismo. E a ciência também faz esta exploração, ou seja, dizendo-nos que as informações que chegam ao cérebro percorrem um determinado trajeto ao longo do qual são processadas. Dirigem-se para as estruturas límbicas e paralímbicas para adquirirem significado emocional. Redirecionam para regiões do córtex cerebral para que sejam tomadas decisões e ações. Estruturas do encéfalo, nomeadamente a área subcortical, os seus núcleos, estruturas infratentoriais e cerebelo, redirecionam para essas estruturas. E o estímulo dirige-se depois do cerebelo à medula, nervos espinhais e sistema nervoso autonómico. Em resumo, podemos dizer que as emoções estão geralmente acompanhadas por respostas autonómicas, endócrinas e motoras esqueléticas. Ou seja, já vimos que há então esta relação entre a estrutura neurológica central, a estrutura neurológica periférica e uma interação entre as emoções e depois as manifestações físicas, não é? Traduzidas pelo nosso organismo. E também todos nós sabemos muito bem que hoje
se associam muitas das patologias ou outros estados à presença, diminuição, excesso ou ausência de alguns neurotransmissores. Então faz-se muito uma correlação direta, não que ela não exista, apenas não existe exclusivamente, como iremos ver à frente. Por exemplo, hoje nós sabemos que nos estados depressivos existe uma diminuição da dopamina ou da serotonina, ou que, por exemplo, sentimentos de amor se associam ao aumento de oxitonina ou de noradrenalina. E sabemos ainda muito bem que quando estamos perante uma situação de luta, de ansiedade ou de fuga, que há um aumento de libertação de adrenalina. Então, isto tudo para dizer que, ou para fazermos esta pergunta, será que, então, se nós analisarmos obviamente de uma forma profunda, a anatomia, toda a complexidade da anatomia do nosso organismo, mais a fisiologia, mais todas estas complexas interações entre o sistema endócrino e entre, digamos, estes neurotransmissores. Será que nós conseguimos explicar o sentimento do amor? Ou seja, toda esta neurofisiologia, digamos, tão bem aparentemente explicada do ponto de vista científico, explica como é que nós processamos, como é que nós manifestamos este sentimento tão complexo que é o amor? Bom, alguns cientistas dizem que sim, não é? Nós sabemos que, por exemplo, António Damasio, um dos grandes investigadores desta área, diz-nos que sim, que tudo parte do nosso cérebro, que todas as manifestações, todos os sentimentos, todos os comportamentos são explicados com base nestes mecanismos anátomo-fisiológicos. Agora, aqui entra um outro componente, e que este componente de discussão está muito presente dentro das academias científicas, que é, digamos, até que ponto nós podemos considerar que o cérebro, não é, é realmente o produtor de todas essas manifestações, ou se realmente existe uma mente que está para além do cérebro. Então, é esta discussão entre a teoria monista, que é, de facto, a teoria que nos diz que tudo parte do cérebro e que, portanto, digamos, tudo pode ser explicado com base nessa expressão da anatomia e da neurofisiologia, ou a teoria dualista, que realmente nos fala numa estrutura energética que está para além do cérebro material. E o que é que nos diz, então, André Luiz sobre a mente e o cérebro? E também já todos hoje, durante a manhã, falamos um pouquinho sobre isso. No mundo maior, podemos ler: a mente é a orientadora desse universo microscópico. E quando está a falar aqui desse universo microscópico, está a falar no universo microscópico constituído pelos neurónios e neurotransmissores, a mente. O cérebro fala na mente, depois fala no cérebro e diz-nos: o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram ao serviço. E em evolução, faz-nos aqui a distinção entre mente e cérebro. Em Evolução em Dois Mundos, pode-se ler: o coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí verte o pensamento por secreção subtil, não do cérebro, mas na mente. Então, nessa teoria dualista, o que é que nós vamos aqui fazer, prosseguir a nossa reflexão, e vamos ver que, afinal de contas, é o amor que vai influenciar na nossa neurofisiologia, e não é a neurofisiologia que por si só produz ou dá possibilidade de nós expressarmos o sentimento do amor. Diz-nos assim Bruce Lipton: não somos meras máquinas bioquímicas, e também não são as hormonas e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem a nossa mente, nosso corpo e nossa vida. O comportamento biológico é controlado por forças
invisíveis, incluindo o pensamento. É a ciência. Vamos ver o que é que nos diz André Luiz. Esta frase hoje já foi lida pela doutora Joana. Células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento, simples ou complexo, que lhes comanda a existência. Vejamos aqui aquilo que é tão fascinante neste conhecimento que nos é trazido pela doutrina espírita, que é realmente a ciência ao serviço deste conhecimento, ou seja, é a comprovação científica daquilo que já nos foi trazido, não é? Pela espiritualidade e também pelo codificador Allan Kardec e por muitos outros que o secundaram. Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz-nos: todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Passamos de Emmanuel para Michael Houff, também hoje já aqui falado. Numa sequência absolutamente lógica, sequencial. Se nós não disséssemos que Emmanuel era espírito, não é? Nós interpretaríamos isto como realmente 3 cientistas, 3 investigadores que fazem fazem o mesmo raciocínio, tiram a mesma conclusão acerca da mesma coisa. Então Michael Houff diz-nos: pensamento e sentimento podem afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células. E mais uma vez Bruce Lipton, acerca da mesma questão. Pensamentos, que são energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico, cá está, digamos, mente e cérebro físico, trazido não por André Luiz, mas por Bruce Lipton, numa frase bem concreta. Então, pensamentos, que são energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. E hoje já vimos isso de uma forma bem aprofundada. Então, não vou parar aqui na questão da epigenética, porque já falamos, já todos mais ou menos estabelecemos uma reflexão e um resumo do que é a epigenética e da importância da epigenética para prosseguirmos no nosso entendimento sobre a complexidade do ser humano, mas vamos só fechar aqui esta questão da epigenética com esta frase, é que do ponto de vista evolutivo nós podemos dizer que não temos o material genético pronto, temos uma biblioteca genética ou epigenética em construção e em atualização constante. Eu gostei desta imagem porque acho que nos ajuda a raciocinar, não é? É quase como nós lá em casa temos uma série de livros, não é? Mas em determinada situação nós vamos buscar aquele livro ou outro livro e os outros continuam lá na prateleira, não é? Então nós vamos buscar, de facto, temos ali uma biblioteca genética ou epigenética, melhor dizendo, em construção e em atualização constante, o que vai permitir, de facto, todas as alterações ou todas as opções do nosso organismo, como já vimos. E então Emmanuel traz-nos, então, esta reflexão, caminhando nesta perspectiva do amor influenciar a nossa neurofisiologia, porque já vimos que é a mente que está para além do cérebro, que está para além da matéria, que vai, de facto, influenciar todo o nosso organismo, ou seja, vai influenciar todos os processos neurofisiológicos também do nosso organismo. Então, Emmanuel, em Pensamento e Vida, acerca das emoções positivas, diz: a prática do bem, simples e infatigável, esta frase também já foi lida hoje, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. E passando para Candice Pert, mais uma vez, passando de Emmanuel, espírito, para uma cientista, para uma investigadora, ela vai nos dizer exatamente a mesma coisa e diz-nos: as moléculas da emoção são as moléculas da consciência. Todas as nossas emoções agem sobre o nosso organismo. Se pretendem encontrar o bem-estar, amem. É a ciência a falar do amor. Agora, eu já me tinha questionado muito sobre isto, mas nunca tinha visto esta reflexão escrita. Porque assim,
Às vezes nós estamos aqui, nós falamos sobre a influência do pensamento positivo, temos que pensar positivo, temos que ter bons pensamentos, bons sentimentos, porque os pensamentos vão atuar sobre as nossas células, então se nós tivermos bons pensamentos as células vão funcionar bem, ou seja, aparentemente nós só teríamos que termos estes pensamentos positivos, trabalharmos esta questão dentro de nós para, enfim, não adoecermos. Não é? Então, quem tem uma doença, todos nós temos, uma ou outra, dizemos, ok, então realmente se eu tenho uma doença é porque eu não estou a conseguir fazer este trabalho de trabalhar dentro de mim esta questão dos pensamentos positivos, não é? Mas, de facto, Bruce Lipton traz-nos esta reflexão e diz-nos, não acredito, apesar de todo este raciocínio que ele faz, não é? Da importância do pensamento positivo, ele depois diz-nos, coloca esta questão, porquê que nem sempre pensar positivo funciona? Claro que aqui nós podemos dizer o que é funcionar ou o que é que não é funcionar. Bom, mas então ele diz-nos assim, não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura das doenças. Quando eu li esta frase já fiquei contente. É preciso mais para controlar o nosso corpo e a nossa vida. Porque se nós pensarmos isso, às vezes pode até gerar um sentimento de culpa, não é? Porque então temos este conhecimento, a vida toda tentamos evoluir, tentamos ultrapassar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas afinal de contas eu adoeci na mesma, não é? Então se calhar está tudo mal o que eu fiz. Não é? Mas ele vai nos dizer que não e nós vamos perceber esta ligação perfeita entre a ciência e o que nos é trazido pelo Espiritismo. Então ele diz-nos que é sempre importante pensar positivo, concordamos, porque gera bem-estar e harmonia. Ou seja, doentes, sem ser doentes, o pensamento positivo vale sempre a pena. Mas isso não quer dizer que o simples facto de pensar positivo altera a nossa vida significativamente. O que as pessoas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas da mente, a consciente e a inconsciente, são interdependentes, diz-nos o Bruce Lipton. Agora, o que é que ele nos quer dizer com isto, da questão da consciência e do inconsciente? E vamos ver aqui a ponte com tudo aquilo que nós temos vindo a dizer do ponto de vista do conhecimento espírita. Então ele diz-nos, a mente consciente é a mais criativa e a que gera pensamentos positivos. Já a mente subconsciente é um depósito, reparem, é um depósito de reações e de respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências vividas. Mantém, portanto, é um depósito, não é? Dos instintos e das experiências vividas, não é? E nós sabemos isso. Mantém, infelizmente, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quando se trata de habilidades de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Olhem que interessante. Eu não sei se Bruce Lipton acredita na reencarnação, se acredita na pré-existência da alma, mas que está aqui isto dito está. Certo? E é essa dificuldade que nós sentimos, não é? Ok, o meu pensamento agora é positivo, mas eu não consigo mudar. Então ele diz-nos isto, não é? E continua, se os desejos da mente consciente entram em conflito com os da mente subconsciente, qual vai ganhar? Podemos repetir pensamentos positivos, mas se temos interiorizado no subconsciente, o contrário não vai modificar. É a autossabotagem. Isto é muito interessante. Claro que nós não vamos interpretar como autossabotagem, mas vamos interpretar
como, lá está, a necessidade, porque estes padrões estão interiorizados, estão muito sedimentados, não é? No nosso espírito, pelas experiências repetidas ao longo de múltiplas vivências em que fomos, de facto, enfim, acumulando experiências muitas vezes negativas, óbvio que não basta nós agora, como um clique, temos pensamentos positivos e vamos mudar tudo. As mudanças são muito morosas, não é? E nós temos que perceber que se nós tivermos aqui uma régua, não é? A nossa reencarnação atual vai corresponder a um ponto na régua, não é? Mas temos a régua toda para trás e vamos ter a régua toda para a frente. Então estamos aqui num ponto. Então não é neste ponto que nós vamos, com o nosso pensamento, é um passo. Claro, é um passo nessa régua, é um passo nesse processo evolutivo, mas não basta, não é? Para nós ficarmos na expectativa de conseguirmos mudar tudo de uma vez. Temos que estar conscientes que é um processo progressivo de modificação de algo que nós temos estruturado ao longo de milénios passados, não é? Então, também aqui vemos, em jeito de resumo, a analogia com o nosso eu profundo como o espírito, que é o que ele fala no subconsciente, no eu profundo, mas nós vamos falar no espírito. Nossa essência que pré-existe com múltiplas vivências, com a acumulação de algumas virtudes, mas muito mais dificuldades e vícios que jazem encrustados na nossa alma. Essas dificultam a nossa tentativa consciente de mudar e de crescermos nesse amor que por vezes já entendemos racionalmente, mas que ainda não conseguimos vivenciar. Ainda há aquela questão de trabalharmos o emocional com o racional. Conscientes desta realidade, não desistamos nunca de nossas lutas em processo de melhoramento constante. Hoje a doutora Carolina dizia-me que tinha lido uma frase muito interessante que lhe apareceu no telemóvel de manhã, que dizia, não é, que o amor nunca desiste, não é? Então vem um pouco de encontro a esta nossa reflexão. Afinal, aprender a amar incondicionalmente é o nosso destino. Por ora, exercitemos-nos constantemente no amor de que já somos capazes, com a certeza de que ele, esse amor, intervirá positivamente não só sobre os processos neurofisiológicos, mas na nossa saúde e bem-estar integral. E finalizávamos com esta frase do Dr. Bezerra de Menezes que nos diz: Jesus continua sendo o nosso divino médico, porque ele nos ensinou todo este caminho que está disponível para cada um de nós, receitando o amor por solução de todas as nossas dores. Esta era a mensagem que tinha para vos trazer. Muito obrigada a todos.